Debate Bola 4 Linhas começa a falar sobre o Fluminense, com uma grande novidade dos bastidores do Flusão. Souza, Deco e Fred abriram mão de seus respectivos salários e repassarão todo o dinheiro para fazer um novo centro de treinamento do clube. Claro, somente em 1º de abril para pensar nisso, né, Diniz? Será que esse centro de treinamento vai ter ratos? Que maldade, que maldade. Mas infelizmente isso aí é só uma piada para celebrar o dia 1º de abril. Lógico, lógico. Agora, falando sério, o Fluminense vai a campo contra o Volta Redonda sem Dario Conca e Fred. Os dois estão resguardados para o jogo de quarta-feira que vem, diante do Nacional, jogo no Estádio Centenário, no Uruguai. Mudou o local do jogo, né? O jogo seria no Parque Central, né? Que é o estádio mesmo do Nacional, mas mudou para o Centenário, ainda bem para o Fluminense, né? Porque o Parque Central é pequenininho o estádio, né? É muito caldeirão. Um caldeirão, cabem só 10 mil pessoas, o público fica pertinho do campo. Ainda por cima ia ter risco daquelas coisas que sempre acontecem na Libertadores, bola de golfe, pedrada, moeda sendo atirada em campo. Partes do estádio sendo jogadas em campo. Inclusive a gente vê algumas posturas... No Centenário também isso acontece, mas a torcida fica mais distante do campo. Inclusive acho muito infeliz às vezes algumas pessoas da imprensa falarem que isso, mas isso é Libertadores. Não é não, isso não é Libertadores não. Isso é selvageria. Isso no meu tempo era vandalismo. Selvageria, eu chamo de selvageria. Mas você acha que essa atitude do Fluminense de deixar o Conca e o Fred de fora no jogo contra o Volta Redonda não é um pouco arriscado? Porque o Fluminense também está numa situação um pouquinho mais delicada no Campeonato Carioca. É um pouco arriscado sim. Até porque os jogadores que vão substituí-los, um deles ficou fora há um bom tempo, o Deco, né? 3 meses. O Deco teve uma boa atuação diante do América do México. Pois mas ficou fora esse tempão, né? Até recuperar demora um pouquinho, né? E o outro, o Rafael Moura, traria um prejuízo técnico bastante considerável. Principalmente está certo que a postura dele também é igual à do Fred. Os dois são homens gols. São fazedores de gols. Mas o Fred, ele pode sair um pouquinho da área, né? Pode ajudar até na criação de jogadas de repente pro Emerson fazer uns gols. Sim. Mas o Rafael Moura não. O Rafael Moura é só aquele finalizador, né? Homem de área mesmo. Homem de área mesmo, aquele trombador, né? Tal. Traz um prejuízo técnico sim. Mas não é tão grave assim não. O problema é jogar em Volta Redonda contra o Volta Redonda, que o Volta Redonda lá é complicado e ainda mais que precisa da vitória. É verdade. Agora no elenco do Fluminense, o André Luiz, o zagueiro, foi reintegrado. Teve que ser reintegrado, né? Exatamente. Porque não tinha zagueiro no elenco. Que tal o retorno do André Luiz agora, hein? Rapaz, olha, um elenco que tem Leandro Eusébio e André Luiz, meu amigo, o negócio tá complicado, hein? Pra zaga. O Edinho que vai ser o zagueiro contra o Volta Redonda. Edinho como zagueiro, olha. O Anderson tá de brincadeira, né? Você acha que nesse caso não é falta de opção, não? Mas o André Luiz não foi reintegrado? Mas ele deve estar fora de forma, porque ele estava dispensado há algum tempo já. Na falta, é aquela tal história, né? Do não tem tu, vai tu mesmo, né? Será que o Fluminense vai um pouco remendado não para esse jogo contra o Voltaço? Principalmente com o Edinho na zaga, né? Sim. Vai sim. Eu acredito que vai ser complicado segurar o ataque do Volta Redonda, hein? O Deco tem entrado durante as partidas e ele entrou contra o Vasco também, deu uma mexida no time do Fluminense. O Fluminense teve um pouco de fôlego quando ele chegou, mas o Deco foi o melhor do marasmo do segundo tempo, né? Sim, exatamente. Você não acha que ele pode
dá um pouco de fôlego para o Fluminense nesse jogo? Pode, mas o problema é que ele entrou nos dois jogos, né? Tanto contra o América quanto contra o Vasco, ele entrou no segundo tempo, né? Sim. Então, uma coisa é você entrar no segundo tempo e outra é você começar jogando, né? Ele pode cair de ritmo durante o jogo? Pode. Eu não sei se ele aguenta jogar 70 minutos, por exemplo, entendeu? Será? Depende da parte física. Infelizmente o Fluminense não tem uma opção de meio, por exemplo, seria o Marquinho. Que não é de tanta qualidade quanto o Deco, né? Que não tem um cacuete de ataque, de ser ofensivo. Agora, saindo da parte das 4 linhas, vamos um pouquinho para fora de campo, porque essa semana veio o anúncio de que está em risco o final da parceria com a Unimed. A Unimed pode sair do Fluminense, a Unimed que está desde 1999 na equipe tricolor, e baseando-se em cláusula contratual, essa empresa de plano de saúde tem a possibilidade de romper unilateralmente a parceria. Olha a situação delicada, hein? Caso o patrocinador saia, o Fluminense terá de arcar com todos os salários dos atletas que a Unimed banca. Vamos aos nomes dos jogadores: Diego Cavalieri, Ricardo Berna, Leandro Eusébio, Edinho, Valência, Souza, Conca, Deco, Araújo, Emerson, Rafael Moura e Fred. Alguns jogadores importantíssimos, né? Araújo, Souza, Conca, Deco, Fred, e por aí vai, né? Você não acha que botar o Araújo no lugar do Rafael Moura não seria uma boa não, hein? O problema é que ficaria com um ataque sem presença de área, né? Sim, sim. Entendeu? Mas é uma alternativa, né? O Araújo, porque o Araújo vem jogando bem até no Fluminense agora, né? Agora, voltando a falar dos jogadores bancados pela Unimed, você não acha que o Fluminense, que a Unimed também poderia se desfazer um pouquinho de alguns deles, não? O Cavalieri não se adaptou. O Leandro Eusébio, ele é aquele mistério. Ele pode ir bem na partida, mas dar uma pichotada na outra. Isso é verdade. O Edinho é o Edinho. O Souza, você tem um pouco de implicância com ele, mas eu acho que aos poucos ele está se encaixando bem no time tricolor. O Souza é um jogador que é igual ao Leandro Eusébio. É um jogador que pode fazer uma partida muito boa, mas pode fazer uma outra muito ruim, entendeu? Uma grata surpresa do Fluminense, desse time aí da Unimed, que talvez hoje faria muita ausência, é o Valência. O Valência realmente vem evoluindo a cada jogo. Estou achando muito legal o Valência, a forma que o Valência tem jogado nesse ano. Acho que ele demorou um pouco a se adaptar, e por isso que ele não vinha jogando tão bem no ano passado. Principalmente no início porque teve aquele mistério de que ele vinha, não vinha, do Atlético Paranaense. Eu acho que hoje em dia ele faria muita diferença no meio de campo tricolor, se ele não pudesse, se o Fluminense tivesse que bancar esses salários. Você acha que correria o risco, inclusive, do futebol do Fluminense acabar com a saída da Unimed? Olha, o futebol do Fluminense acabar, eu acho que não. Mas que a Unimed deixaria o Fluminense doente, deixaria. Quase na UTI, né? Seria uma falha total desse plano de saúde. Porque o que acontece? O Fluminense, ele, ao contrário do que muita gente pensa, não tem dinheiro não. O Fluminense depende quase que única e exclusivamente da Unimed. Já aconteceram alguns momentos de jogadores que são pagos pelo Fluminense estarem com salários atrasados, enquanto esses jogadores que têm o patrocínio que têm o salário recebido pela Unimed estarem com o salário em dia. Estarem com o salário completamente em dia, sem risco nenhum, tudo tranquilo. Aliás, em 2009, o Fluminense correu risco de rebaixamento também por conta disso. Sim, é verdade. Por conta desse racha, né, que havia entre os salários dos jogadores do Fluminense e os salários dos jogadores bancados pela Unimed. Mas cá entre nós, você não acha que essa parceria do Fluminense com a Unimed acabou complicando em alguns momentos o tricolor? Acabou sim, complicou sim, porque o que acontece? A Unimed contrata 300 jogadores
e vende 300 jogadores também, né? Não é verdade. Então, o Fluminense virou um grande balcão de negócios, né? Digamos assim. Então De sejamos, jogadores e de treinadores também, né? sejamos polêmicos de uma vez. Jogo mais uma bomba para você, Fernando Diniz. Opa! Unimed, ruim com ela, pior sem ela? Olha, rapaz, sim, pior sem ela. Porque aí o Fluminense provavelmente não vai ter dinheiro, não. Para ter um time como tem esse, né, de agora? Para ter um time como tem esse, não vai ter dinheiro, não. Vai ter que puxar muita gente dos juniores. Né, e às vezes botando muito júnior em campo, pode até queimar os garotos, né? Podem sentir um pouquinho da pressão. Dependendo de como fizer isso, né? Bom, o presidente Peter Simpson nega o abalo e estaria trabalhando em silêncio para que haja uma conciliação, uma reconciliação com o Unimed e que o Fluminense não tenha mais problemas, pelo menos nessa parte. O Peter Simpson, ele, querendo ou não, o torcedor tricolor, ele vai fazendo uma boa administração, né? E coitado, em uma bomba atrás da outra. Uma bomba atrás da outra, Muricy Ramalho, esse negócio dos ratos de Laranjeiras. É situação difícil, né? Do Simpson, tá difícil mesmo, né? Tá precisando de um banho de sal grosso. Porque realmente esse banho de sal grosso acho que seria a classificação para a segunda fase da Libertadores, né? Que eu acredito que o Fluminense consiga. Principalmente se vencer o Nacional lá dentro, né? Eu acredito que o Fluminense consiga. Agora, e também consiga a vaga aqui no Campeonato Carioca nas semifinais da Taça Rio. Porque eu acho que o grande combustível mesmo seria a classificação para a segunda fase da Libertadores. Sem dúvida, o grande sonho do Fluminense, né, que já bateu na trave uma vez, mas eu acredito que time o Fluminense tem. Tem sim. Time o Fluminense tem. Por mais que esteja num grupo delicadíssimo, o Fluminense tem um time para conseguir se sobressair. Principalmente agora que o Muricy Ramalho saiu, porque, francamente, aquele esquema do Muricy nunca foi para ganhar a Libertadores. Vide os resultados do São Paulo quando chegava lá. Vai, Diniz? É verdade. No recado final do Giro Tricolor, qual cena impossível você queria que fosse hoje verdade no Tricolor, no time do Fluminense, Fernando Diniz? Olha, eu queria que não tivesse ratos, nem no sentido literal, nem no sentido figurado nas Laranjeiras. É verdade, tem que parar com isso. Essas ratazanas que acontecem, principalmente no poder, são delicadíssimas, tanto no Fluminense quanto em qualquer clube do país. É verdade. No meu recado final, o que eu queria era que, em caso de continuar essa relação, essa parceria do Fluminense com a Unimed, o patrocinador deixasse de lado esse negócio de se meter demais no futebol e essa ansiedade de montar uma seleção diferente a cada ano, só com medalhões, só com grandes nomes, com jogador que está chegando pelo nome. E principalmente, base de Xerém, já! Isso! Acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/blog 4 linhas. A comunicação está no ar!